Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre a lição 10, Livrando-se da toxina, uma renovação diária da nossa mente. Nós vamos tratar aqui, essa é a nossa última lição que vai fechar esses dois blocos que nós viemos conversando, os 5 primeiros mais individuais, os 5 últimos agora, as 5 últimas lições um pouco mais sociais, abusos mais estruturais, e as 3 últimas lições nós vamos falar sobre verdadeiros relacionamentos a qual nós podemos nos espelhar, nos inspirar. Essa é a última lição, e essa é uma lição um pouco mais prática. Tanto que aqui a gente vai até fazer um tempo um pouco reduzido, porque é muito prático, você precisa passar essas práticas para os seus alunos. E por último, nós vamos fazer um apanhado sobre tudo que a gente argumentou biblicamente e mostrar que qual que é a resposta direta para qualquer tipo de preconceito a qual a igreja possa dar perante a Bíblia. Nós tratamos agora no racismo, na lição passada, sobre uma mudança de mente a partir dos ensinos de Paulo, como ele estava mostrando isso para a escravidão da época e como isso poderia ser aplicado para o racismo. Vamos potencializar tudo que nós vimos durante todas as lições no dia de hoje, ok? A lição 10, ela vai ter, na primeira parte, conselhos práticos, o que nós deveríamos fazer se nós estamos ou se nós nos identificamos dentro desses relacionamentos abusivos. Antes disso, precisamos colocar aqui, ó, o texto-chave. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Precisamos ter isso na mente, ok, professores? Guardem esse versículo. Vamos falar tópico por tópico bem rapidinho desses pontos práticos. Esses pontos práticos vocês vão apresentar para os seus alunos, mostrar que são maneiras que eles podem lidar com o relacionamento tóxico em si, nas suas vidas, e se eles se identificam, se eles já saíram de um, se eles podem estar entrando em um. O primeiro é ter consciência de que está em um relacionamento abusivo. Provavelmente, eu não vou me lembrar agora, mas provavelmente acho que foi na lição 1 ou na lição 2, nós tratamos sobre identificação, como é difícil as pessoas se identificarem dentro desses relacionamentos abusivos. E por ser difícil, acaba que às vezes as pessoas passam a vida inteira dentro de um relacionamento abusivo e não se identificam dentro dele porque não há o confronto. Por mais que os sinais já estão gritantes, por mais que pessoas já falaram, por mais que já foram alertadas, por mais que não tem mais como se esconder, ainda assim tem pessoas que têm dificuldade de identificar determinadas circunstâncias de abuso que determinam que o relacionamento dela seja tóxico. Então, dentro disso, é muito importante, primeiro, ter a consciência de que está em um relacionamento abusivo. E nisso, professores, vocês podem vir relendo a lição de tudo que a gente já trabalhou e você vai vendo os nuances que nós demos para a identificação se tornar mais fácil. Uma terceirização de culpa, uma prova de amor que não precisa, uma identidade que não pode ser... que você não pode ter a sua identidade dentro do seu relacionamento. Enfim, nós vamos... um poderio, uma pessoa que quer ter um poderio sobre você. E nós fomos tendo... durante todas essas lições, essas 9 lições, maneiras de nos identificarmos como essas pessoas, se caso nós formos essas pessoas, ou se nós não formos essas pessoas, uma maneira de nós tomarmos cuidado, estarmos alerta para não deixarmos nos submeter a essas coisas. E se tivermos alguém próximo, nós podemos dar o alerta, de dizer para eles de que eles podem sim sair daquilo, que eles podem sim sair de um relacionamento abusivo. Então, ter a consciência de que está em um relacionamento abusivo é o primeiro ponto. Segundo ponto, não se isolar. Isso, claro, que levaria a uma depressão, a determinadas coisas, esse isolamento. E eu não estou reduzindo, dizendo que se você está rodeado de muitas pessoas, você não pode ter depressão, que nós sabemos que psicologicamente isso não é verdade. Mas o isolamento, o afastamento de pessoas, se colocar sempre à mercê de toda a sociedade, sempre de escanteio, sempre excêntrico, isso nos causa, na maioria das vezes, uma dificuldade de lutar contra o abuso muito maior. Então, se eu estou sozinho, se eu não peço ajuda, se eu não tento entender, se eu não tenho alguém para ser o meu suporte, se eu não tenho alguém para segurar a minha mão, se eu não tenho alguém para dizer, para mostrar para mim atitudes erradas, se eu me isolar completamente, dificilmente eu consigo lutar contra isso. Então, não se pode se isolar. Então, primeiro, ter consciência que está em um abuso. Segundo,
não se isolar, não se isole. Fale para os seus alunos, professores, não se isolem se vocês estiverem passando por uma circunstância dessa. Procurem ajuda, procurem pessoas para se aconselhar, procurem pessoas que possam ser um alento para você. Então procurem pessoas, não se isolem. Terceiro tópico. Não se conforme com a situação. Então, vamos seguindo uma escala. Eu já me identifiquei, eu não quero me isolar, eu vou procurar ajuda, eu não posso me conformar com uma situação de abuso. Eu não posso simplesmente achar que, ok, eu vivo, é isso, sou dependente, como muitas pessoas argumentam, sou dependente financeiramente, sou dependente psicologicamente, e sou fazer o quê? Não tenho fazer o quê? Nós não podemos nos conformar com uma situação dessa, porque a Bíblia vai nos dar respaldo para sair, para romper, para haver uma ruptura. Nós não precisamos e não devemos continuar tendo uma circunstância de abuso, tendo uma vida abusiva durante a nossa vida inteira, durante toda a nossa existência. Não pode. Nós não podemos nos conformar com essa situação. Nós temos que bater. Nós temos que romper, nós temos que ir contra, nós temos que fazer de tudo para sair. E depois que sairmos, precisamos aconselhar pessoas para que não entrem, se estiverem, para saírem. Nós temos esse papel, professores. E os seus alunos precisam entender que eles vão ter esse papel de não se submeter totalmente a isso, de não se colocar como se, ok, fazer o quê? Eu passo. Não, não é dessa maneira. Eles passam por isso, mas eles podem romper, eles têm que romper. Eles precisam cair fora, como nós falamos durante toda a lição. Eles precisam entender de que o relacionamento dele com Jesus, por isso que é em contraste com o verdadeiro relacionamento com Cristo, o relacionamento dele com Jesus vai mostrar para ele que ele não pode viver uma vida situada dentro de um abuso. Não, muito pelo contrário. Ele vai precisar ter uma construção de vida, ele vai precisar ter uma construção de vida que visa a liberdade, a igualdade e coisas que o Evangelho vai oferecer que não são recorrentes dentro de um relacionamento abusivo. Então, se ele se identificou, se ele não se isolou, se ele pediu ajuda, ele não pode se conformar. Em nenhum momento, ele não pode se conformar de que a vida dele é assim e fazer o que Deus quis assim. Deus nunca vai querer assim. E nós precisamos, professores, passar isso para os nossos alunos. Nós não podemos deixar eles entenderem de que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nós sejamos abusados. A vontade de Deus não é que nós sofremos. Uma coisa é nós sofremos por amor ao Evangelho. Outra coisa é nós sofremos por estar em um relacionamento que Deus já declarou dentro das suas escrituras que se tiver tais atitudes, não é um relacionamento que ele concorde. Então, dentro disso, nós não podemos, em nenhuma hipótese, deixar que os nossos alunos entendam que, ok, Deus está me testando. Deus não está o testando. Deus quer que ele saia fora. Deus quer que nós não nos submetemos a isso. Nós temos uma resposta cristã e nós precisamos romper. Ele não pode, em nenhum momento, se conformar com essa situação, ok? No quinto ponto, não transformar o afeto em desculpa. O amor, vamos colocar aqui, porque na lição a gente tratou sobre o verdadeiro amor, né? Então vamos colocar essas aspas no amor. O amor não pode ser uma desculpa para você continuar numa vida abusiva. Nossa, não pode, de jeito nenhum. E professores, os seus alunos precisam ter isso em mente. Ah, mas eu amo. Você não ama. Isso não é uma relação de amor. Isso é uma relação abusiva. E o que é uma relação abusiva não pode ter o amor verdadeiro a qual a Bíblia coloca. Não pode mostrar aquele amor que Paulo vai descrever, que Jesus vai falar. Sobre esse amor, sobre aquela prova de amor que Jesus fez por nós, esse amor não é o amor que eles têm. E por não ser o amor que eles têm, nós não podemos usar como desculpa. Não, eu continuo porque eu amo. Ele muda. Eu continuo porque ele me faz bem. Você, professor, e o seu aluno, e a pessoa que está passando por isso, sabe que isso não é verdade. Esse amor está mascarado. Isso não é um amor. Isso é um abuso. E que é um abuso não pode ser tratado como amor. Então, não transformar o afeto, o amor, o que nós gostamos em determinadas pessoas. Até porque, professores, há de se lembrar que nas primeiras lições nós colocamos que no início dos relacionamentos, geralmente existe um hiato de tempo ali, que os abusadores, eles se colocam como pessoas extremamente boas, extremamente os príncipes ou as princesas encantadas para a vida daquelas pessoas. Geralmente eles se colocam assim. E acaba que aquele arquétipo, ele é levado pelo abusado durante toda a vida. Não, mas eu conheço ele não é assim. E o afeto que ele criou lá no início acaba
fazendo dele se sentir amarrado a isso durante toda a vida. Então, o afeto não pode ser a desculpa, porque esse afeto é inexistente. Pode ser mascarado, ele não é verdadeiro, não é o que Cristo pensa, não é o que Cristo ensinou, não é a maneira como os cristãos eles devem agir em relação a isso. Então, 5, não transformar o afeto em desculpa. 4, né? 5, pare de acreditar que este relacionamento é tudo que você tem. Se eu não me engano, nós tratamos isso na lição 3, eu acho que foi na lição 3 ou foi na lição 4, que tem uma frase que ainda é colocada na lição, que existe um vazio que é do tamanho perfeito de Deus e que acaba que nós fazemos o quê? Nós pegamos e queremos preencher determinadas áreas da nossa vida como se o relacionamento fosse tudo que nós temos. E não é. E nós não podemos tratar ele como causa última da nossa vida. Tem pessoas que passam por uma depressão de anos porque separou de um relacionamento que era abusivo. Às vezes eu olho de certos testemunhos e chego a não acreditar, professores. Tipo assim, você está sendo abusado e você... Porque é isso que o abuso faz. O abuso faz você entender ou pensar que você depende disso, que sua vida está balizada por isso. Enfim, não é verdade. Isso não é verdade na maneira como nós olhamos o cristianismo, na nossa cosmovisão cristã. Não, nós não podemos pensar dessa maneira. Nós não podemos pensar que o relacionamento é tudo que nós temos. Até porque, professores, eu sei que talvez você tenha 1 ou 2 jovens seu que seja casado, mas a maioria do nosso público ao qual nós estamos ensinando não são jovens que possam estar namorando, ou jovens solteiros, ou jovens noivos. E nesse sentido, o relacionamento aí sim não pode de maneira nenhuma ser o centro da vida da pessoa. E pensar que aquele relacionamento é tudo que ela tem. E provavelmente, professor, você pode ser procurada para aconselhar algum jovem, para aconselhar, enfim. E se você for procurado em relação a isso, provavelmente um jovem pode chegar em você e perguntar assim, nossa, mas o que eu vou fazer se eu separar? O que eu vou fazer se eu não tiver essa pessoa? Você tem muita coisa para fazer. Nós sabemos, professores, que eles têm muita coisa para fazer. Mas por quê? Porque em determinados relacionamentos abusivos é colocado como se aquela pessoa é tudo que a outra pessoa tem. E isso não é bíblico. Mais uma vez, confronto bíblico. Isso não é de acordo com o Evangelho, não é isso que nós acreditamos, não é isso que nós temos como verdade. Ou seja, pare de acreditar que esse relacionamento é tudo que você tem. Então, qual que é a escala pra gente fazer aqui? Primeiro, ter consciência que nós estamos em um. Todos esses são conselhos práticos que você vai passar para o seu aluno. Ter consciência que nós estamos em um. Segundo, não se isolar. Terceiro, não se conformar com a situação. Quarto, não transformar o afeto em desculpa. Quinto, pare de acreditar que esse relacionamento é tudo que você tem. Todos esses temas nós viemos tratando nas outras lições e agora nós estamos dando dicas um pouco mais práticas, ok? Por último, 6, invista em você. E nós precisamos falar isso pro aluno. Claro, professor, que nós damos uma aula sobre narcisismo. E narcisismo, obviamente, que é uma coisa muito fora. E quando nós vamos aconselhar o nosso aluno a investir nele mesmo, nós não estamos dizendo para ele ser um hedonista, uma pessoa que só busca os próprios prazeres, uma pessoa que só pensa nele mesmo. Não, eu preciso investir em mim, as outras pessoas que eu não me importo, eu preciso investir no meu bem-estar, eu preciso investir... Não é isso que eu estou querendo colocar aqui para vocês. O que a gente está conversando é que você mata você mesmo, você assassina a sua própria personalidade, seus próprios sonhos, sua própria moralidade muitas vezes, para viver para um abusador. A gente tratou muito bem isso na lição 4, sobre identidade. E ao fazer isso, nós nos tornamos abusados e dependentes dessa pessoa e não somos nós mesmos. Mais uma vez, nós discorremos muito bem isso na lição 4. De ter a nossa essência, de ter a nossa identidade. Então, qual que é um exercício? Então, se eu investir em mim mesmo, provavelmente eu vou entender e vou me identificar em determinadas circunstâncias abusivas. Aqui vamos ter 3 pontos de pessoas que não investem em si mesmo. Tem baixa autoestima, na maioria das vezes, vive confuso e agitado, e sentimentos recorrentes de medo, pânico, isolamento, sofrimento, abandono, choro compulsivo, depressão, ansiedade generalizada, entre outras coisas. Por quê? Porque, pensa comigo, professores, temos um relacionamento, um abusado e um abusador. E o abusado, ele se desfaz dele mesmo, e não é o sacrifício no sentido de um sacrifício pelo relacionamento e pelo próximo, não, é deixar de ser você.
para agradar a um abusador que quer que você seja da maneira que ele quer e tem poder sobre você, então automaticamente você não vai ter uma boa autoestima, automaticamente você vai viver confuso e agitado porque você não consegue ter suas próprias vontades, e isso vai encadear medo, depressão, isolamento, entre muitas outras coisas. Então, investir em você, investir no seu bem-estar, investir nos seus sonhos, investir nos seus objetivos, investir na sua aparência, enfim, em determinadas coisas. Um investimento em você como pessoa, investir na sua ética, investir na sua moralidade, investir em você como cristão, investir no seu ministério, investir no seu tempo para Deus, investir no seu devocional. Todos esses investimentos em você que não causa narcisismo, muito pelo contrário, que faz um autoconhecimento um pouco de autoconhecimento, vai fazer com que você se identifique que você está num relacionamento abusivo, porque quando você não conseguir ser você e investir em você, automaticamente você está sofrendo um relacionamento abusivo. E automaticamente você vai se encaixar nesse pânico, nesse sofrimento, nesse abandono, nesse choro compulsivo, em outras coisas. Por quê? Porque você não consegue ser você precisa ser tratado. E é isso, professores, que nós precisamos passar para os nossos alunos, que investir neles vai mostrar com que, poxa, perguntar para eles, qual que é a faculdade que você faz? Você gosta? É isso que você quer ser? O que você quer ser da vida? Me fala, qual que é o seu vislumbre para daqui tantos anos? O que você pensa sobre tal coisa? Você tem opiniões sobre tais coisas? Uma pessoa ela precisa formar opiniões, ela precisa se formar como um indivíduo dentro de uma sociedade. E o relacionamento abusivo não deixa isso. Isso é extremamente ignorante, mas é real. O relacionamento abusivo não permite a pessoa se desenvolver como pessoa. Então, investir nela mesmo é um contraste que pode ser adotado contra esse relacionamento abusivo, ok? Então, os conselhos práticos, essa primeira parte, a gente passou por cima porque são práticos e você vai precisar passar eles para os seus alunos, são esses. Ter consciência, não se isolar, não se conformar, não confundir afeto, parar de acreditar que esse relacionamento é tudo que você tem e investir em você mesmo, ok? São conselhos práticos para dar para os seus alunos, para como eles não não se submeterem a esse relacionamento abusivo e não se submeterem ao que está sendo colocado para eles dentro do relacionamento abusivo, ok? Agora voltemos um pouco. O texto bíblico nosso vai falar sobre Gálatas 5, 22 a 26. Ele vai dizer assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esse texto, que é muito conhecido, sobre o fruto do Espírito e todas as suas atuações, está em Gálatas 5, 22 a 26. E por que eu voltei agora? Porque se nós pegarmos todos os argumentos bíblicos, professores, que nós viemos usando desde o início da lição, nós fomos combatendo nuance por nuance, nós fomos combatendo atitude por atitude, preconceito por preconceito, abuso por abuso. Tá, e agora se nós formos olhar por uma visão mais macro, qual que vai ser a resposta cristã em relação a tudo que nós conversamos? Qual que vai ser a resposta cristã em relação a tudo que nós discutimos, a todos os problemas que nós apresentamos? Como que vai ser a nossa solução? Como que vai ser a nossa teodiceia em relação a isso? Como que nós vamos tratar sobre esse problema do mal? É simples. Não é simples na maneira de fazer, mas é simples na maneira de nós falarmos, de nós conversarmos com os nossos alunos. Que é o quê? O caráter de Cristo. Nossa, mas é só o caráter de Cristo? Não é só o caráter de Cristo. Não é só um caráter liberto, como a parte 2 está colocando. É o caráter de Cristo. É tudo isso. É o caráter de Cristo no sentido de uma vida baseada em como Cristo viveu, baseada em como Cristo ensinou, baseada nos seus preceitos. Agora, a gente tratou durante muito tempo que não existe a possibilidade em nenhum momento de um cristão verdadeiro, genuíno, que segue a Bíblia, que lê a Bíblia, que faz o seu devocional, que está totalmente
enraizado dentro das escrituras ele cometer ou ter uma vida abusiva, abusar de pessoas, ou se submeter a isso, por mais que às vezes pode não ser percebido, como nós também já tratamos nas outras lições, quando ele tiver a virada dele, que ele entender que está no relacionamento abusivo, que ele olhar para a relação com ele, com Cristo, ele não vai se submeter mais àquilo, ele vai sair de lá, ok? Então nós viemos tratando sobre tudo isso para finalizar com um caráter de Cristo, no sentido do quê? Dizer assim, se nós temos o caráter de Cristo, se nós usamos a pessoa de Cristo como exemplo, se nós colocamos a pessoa de Cristo como centro da nossa vida, não tem como nós submetermos ou abusarmos de tudo isso que nós conversamos. Seja pelos preconceitos sociais, seja pelos abusos mais individuais, não há essa possibilidade, em nenhum momento, porque nós temos o caráter de Cristo. Então, Cristo faria isso? Tem um livro muito conhecido que diz assim, o que faria Jesus se fosse nessa situação que você está passando, o que faria Jesus? Então, Jesus ele faria isso? Jesus seria abusivo? Jesus seria preconceituoso? Jesus seria abusado? Será? Eu acho que não. Então o caráter de Cristo, a Bíblia vai nos mostrar que o caráter de Cristo ele é libertador, ok? No primeiro tópico, professores, dessa segunda parte, um caráter de Cristo em contraste com o abuso estrutural, nós vamos ver o quanto esse caráter ele vai ser importante, esse caráter de Cristo vai ser importante em relação à maneira como nós vemos e agimos em relação a tudo. Por quê? A Bíblia vai nos mostrar que os frutos que vão evidenciar quem nós somos. O fruto vai evidenciar tudo aquilo que nós dizemos. Ou seja, se nós falamos muito e não mostramos, geralmente, não é apresentado frutos das nossas ações, geralmente as nossas palavras não têm peso. E como que nós identificaríamos os verdadeiros cristãos? Pelos frutos a qual eles dão. Aí é que Tiago vai colocar que uma fé sem obras é morta, ou seja, você tem a fé, você é salvo. Como que você não produz nada? Cadê os seus frutos? Eu preciso ver seus frutos. Então provavelmente uma pessoa que não é luz, provavelmente uma pessoa que não é sal da terra, provavelmente uma pessoa que não evidencia os seus frutos. Ela provavelmente você não pode taxá-la como cristã. Por quê? Porque a partir do momento que ela como cristã não produz frutos que a Bíblia diz que qualquer cristão produziria, que é ser luz, que é ser sal, que é fazer o ID, que é pregar o evangelho, que é ganhar almas, que é, enfim, todo o escopo que a Bíblia vai colocar sobre isso. Se nós, quando aceitamos a Cristo, não evidenciamos essas coisas, dificilmente a nossa conversão for verdadeira. Então, o ponto é que esse caráter liberto, esse caráter de Cristo, se for colocado na nossa pessoa, se for introduzido em nós pelo Espírito Santo, vai fazer com que nós geramos frutos. Vai fazer com que nós, cada vez mais, estejamos mais visíveis para o mundo. As pessoas olham, as pessoas falam, nossa, mas você é diferente. Nossa, é tão bom ser seu amigo, é tão bom ouvir você, as suas palavras. O que faz com que isso aconteça? Faz com que o caráter que está em nós, o caráter de ser o diferencial no mundo, o caráter de nós estarmos excêntrico do mundo, mas ao mesmo tempo influenciarmos o mundo com a cosmovisão cristã, faz de nós pessoas que geram muitos frutos. E esses frutos dessa árvore vai fazer com que as pessoas, ao olhar a nossa vida, queiram ser iguais, queiram entender quem é esse Jesus, queiram entender de onde que nós viemos, queiram entender... Exemplo, você tem um casal que você admira muito, o seu jovem professor pode ter um casal, pode ser você, que ele admira demais. Por que ele admira demais você? Porque é olhar os seus frutos como casal, como aconselhamento, como muitas outras vertentes, ao olhar você, ele automaticamente, ele tem você como referência e quer fazer com que as coisas a qual você faz, ele também queira fazer. Então, os frutos, eles são extremamente, eles validam a metanoia. Os frutos, eles validam a mudança de vida, a mudança de mente. Os frutos dizem para mim, e dizem para você, e dizem para os seus alunos, se a pessoa é crente, se a pessoa é usada por Deus, se a pessoa... Aí você pode me perguntar, nossa, mas não tem muito fariseu, mas não tem muita pessoa... Existe, mas como que você vai distinguir quem é quem? Pelos frutos. Os frutos, eles são o que valida o cristão.
E por que é importante isso? Porque no caráter liberto, o caráter de Cristo, o caráter que vai contrapor os abusos, que vai contrapor os preconceitos, esse caráter ele tem que vir evidenciado de frutos. Não é ser por ser, é ser por alguém, ser por Cristo. E quando nós somos por Cristo, as pessoas identificam em nós todas as características que estariam em Cristo, e ao identificar nesse caráter de Cristo que está na nossa vida, a pessoa de Cristo, ela vai querer conhecer mais sobre esse Cristo, ela não vai querer ser abusadora, ela não vai querer ser abusada, porque nós somos o espelho. Nós vamos mostrar, nós somos a extensão do reino para o mundo. Nós vamos ter que mostrar para as pessoas quem é esse Jesus. E nós só vamos chamar a atenção dessas pessoas, nós só vamos conseguir chamar uma atenção no sentido de elas olharem para nós como diferenciais, que nós possamos ser ouvidos, que nós possamos ser interpretados a partir do momento em que nós apresentarmos os nossos frutos. Quando apresentarmos os nossos frutos, automaticamente a pessoa ao comer o nosso fruto vai saber dessa árvore é boa. Essa árvore eu quero mais dela. Você pode me mostrar? Então qual que seria o primeiro contraste em relação a isso? É que o fruto do Espírito, todas essas características que nós identificamos no fruto do Espírito, vai fazer um contraste direto, um confronto direto sobre o relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico. Vai fazer um confronto direto sobre o que pode e o que não pode. Vai fazer um confronto direto sobre o que é liberdade. Vai fazer um confronto direto, e essa liberdade foi o que nós acabamos de colocar, que eu li para vocês, entender que ser livre é o ponto central. Por quê? Porque o Cristo nos propõe, nos liberta e nos diz, foi para a liberdade que eu os libertei. E claro, vai ter o contexto bíblico sobre não se submeter aos julgos dos ídolos, e isso, aquilo, sim, mas essa liberdade também vai se colocar no sentido que nós não podemos nos colocar debaixo de nenhum julgo, e esse julgo pode ser de um relacionamento abusivo. E nós não podemos e nós não precisamos estar debaixo desse jugo. E nós não devemos aceitar estar debaixo desse jugo. E como que nós podemos fazer isso? Se nós temos o caráter de Cristo, se nós temos esse caráter enraizado em nós, se nós temos a pessoa de Cristo exposta dentro das nossas vertentes, da nossa fala, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, automaticamente nós mostraremos para as pessoas e entenderemos nós mesmos que nós não podemos abusar e que nós não podemos nos submeter aos abusos dos abusadores. Então, ter o caráter de Cristo vai reunir todas as características que nós viemos tratando desde a lição 1. O quê? Que nós precisamos ter identidade, que nós precisamos saber quem é o verdadeiro amor, que nós precisamos ser felizes, que nós precisamos... Por quê? Porque o caráter de Cristo nos proporciona essa liberdade. O caráter de Cristo nos proporciona esse estilo de vida. Essa cosmovisão cristã vai nos mostrar que nós podemos sim, a partir do argumento bíblico, com o caráter desse Jesus, poder ser pessoas expoentes dentro de uma sociedade, dentro dos nossos relacionamentos, pessoas com identidade, pessoas com brio. Então nós podemos ser por esse caráter, só esse caráter. Porque se tirar esse caráter, sobra o nosso caráter é ruim. Se tirar o caráter de Cristo, sobra as nossas verdades, as nossas opiniões, as nossas ideologias, os nossos posicionamentos, e eles provavelmente, sem uma influência da Bíblia, sem uma influência das Escrituras e do que Cristo tem a oferecer a nós, provavelmente eles são ruins, se não com certeza. Então, o caráter de Cristo vai nos mostrar que eu quero mortificar o nosso eu, e colocar esse caráter de Cristo. E ao colocar esse caráter de Cristo, vivificar Cristo dentro de nós, a partir disso, foi a partir disso que nós fomos vivificados, a Bíblia vai nos colocar, a partir disso nós podemos olhar e dizer assim, não, eu não vou me submeter a esse abuso. Eu não vou me submeter a esse relacionamento. Eu não vou me submeter a esse preconceito. Eu não vou me calar. Eu tenho argumentação. Eu sou filho de Deus. Eu tenho o caráter de Cristo. Eu estou... Claro que o caráter, ele vai... A ponto 2 aí, as partes do fruto da nossa lição vai mostrar que ele é gradativo, que ele vai crescendo, que ele tem raízes, que ele tem que ser desenvolvido. E claro, isso com certeza. Mas o caráter de Cristo em si, colocando ele como uma visão mais macro e não tocando em cada ponto do fruto, ele vai nos mostrar que quem tem esse caráter não abusa e não aceita ser abusado.
E esse é o ponto central, professores. Esse é o ponto central. Nós precisamos entender o quê? Que tudo que nós estudamos para chegar nessa lição um pouco mais prática é mostrar que quem tem o caráter de Cristo, um cristão verdadeiro, genuíno, preocupado com as coisas do reino, que fixa os olhos nas coisas que não se veem, não nas que se veem, como 2 Coríntios vai dizer, essa pessoa não abusa e não se submete ao abuso. E o que eu vou passar para os meus alunos? O que você vai passar para os seus alunos, professores, é mostrar para eles, principalmente mostrar para eles, que se eles forem atrás do caráter de Cristo, se eles forem ler os evangelhos, se eles forem ler a Bíblia como um todo, se eles forem orar, se eles forem jejuar, se eles forem ter uma intimidade com Cristo, criar um vínculo, abrir espaço para o Espírito Santo edificá-los, para o Espírito Santo santificá-los, para o Espírito Santo fazer todo o processo que ele tem que fazer dentro de um cristão, eles não vão se submeter a circunstâncias de abuso. Eles não vão se submeter a um relacionamento abusivo. E se eles estiverem, eles vão sair fora. Porque o caráter de Cristo causa isso. Tudo que nós viemos trabalhando é para chegar no caráter de Cristo e dizer que ele é a nossa principal arma. A mudança de mente, a renovação das nossas mentes, o sacrifício vivo para se apresentar. Isso a parte 2 e a parte 3 vai mostrar para você, professor. O sacrifício, se apresentar como sacrifício vivo, que não precisa mais daquele sacrifício com sangue morto, é mostrar o quê? Que eu posso ter esse caráter de Cristo e a partir desse caráter de Cristo eu posso ter uma arma contra essas coisas que a sociedade impõe. Eu posso ter uma arma contra tudo que a sociedade vai colocar para a minha pessoa, para o abusador, para o abusado, para todos os estereótipos que vão ser colocados dentro desses relacionamentos. A Bíblia pode vir dizer assim, peraí, se os dois tiverem o caráter de Cristo, não vai existir esse relacionamento abusivo. E aí uma pergunta, é óbvio, se você apanha, se você passa por determinadas circunstâncias de abuso, procure a polícia, procure seu pastor, procure as autoridades espirituais na sua vida para que possa te aconselhar, e é isso, professor, que você tem que passar para os seus alunos. Não é sofrer por sofrer, em nenhum momento precisa ser combatido. O preconceito e o que tiver junto dentro dessa circunstância de abuso. Mas se você me fizer uma pergunta, professor, assim como nós respondemos sobre o racismo, assim como nós respondemos sobre a xenofobia, tem salvação para as pessoas dentro de um relacionamento abusivo? Até para o abusador? Tem. O caráter de Cristo. Crer em Jesus. Colocar o Espírito Santo, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Crer e abrir esse espaço para o Espírito Santo regenerar, mudar mentes. Mudar circunstâncias, mudar pensamentos, mudar todo um intelecto, mudar todo um arquétipo de alma caída, mudar tudo isso que o Espírito Santo tem poder para mudar, essa é a principal arma. Então tem salvação. Um relacionamento ele pode subsistir, o conselho é, caia fora. Se estabilize, veja o que você está vivendo e olha os frutos da pessoa. Então, há salvação para essas pessoas? O relacionamento é muito difícil. Você está num relacionamento abusivo, você precisa sair fora. Mas para o abusador, há salvação? Há salvação. É o caráter de Cristo, é crer em Jesus. Jesus é o único que pode salvar. Então, nós precisamos entender que nós temos uma visão bíblica, uma resposta bíblica para tudo isso. Qual que é a resposta bíblica? Simples, Jesus. Jesus é a resposta bíblica. Então, se Jesus é a resposta bíblica e nós podemos ter o caráter dele em nossas vidas, nós não vamos nos submeter e nem sujeitar pessoas a estarem nessas circunstâncias de abuso, porque não é o que o caráter de Cristo faz. O caráter de Cristo não traz isso. O caráter de Cristo traz o que o texto bíblico de vocês vai dizer. Paz, alegria, amor, paciência, amabilidade, bondade e outros. Por quê? Porque é isso que o caráter de Cristo vai trazer. O caráter de Cristo vai fazer de nós pessoas melhores. O caráter de Cristo vai fazer cada vez que nós vamos chegando à estatura de um varão perfeito. Eu sei que vai ser só quando Cristo voltar, mas é gradual, vai crescendo. E ao ir crescendo, nós vamos cada vez chegando mais perto desse caráter perfeito de Jesus. E cada vez mais nós vamos tratando o irmão como irmão, o próximo como próximo, o inimigo orando por ele e não querendo matar ele. E por aí vai, nós vamos pegando os preceitos, os ensinamentos de Cristo. Ao trazermos para a nossa vida, nós fazemos uma separação. O que pode acontecer com uma vida de uma pessoa que tem o caráter de Cristo e o que não pode. E o abuso não pode.
O abuso não pode. Então, professores, eu não vou nem entrar para vocês sobre cada parte do fruto, porque está aí bem explicado na lição para vocês, vocês podem acompanhar, e essa lição ela é um pouco mais prática. Então, qual que é a ideia? A ideia é de vir trazendo para eles os conselhos práticos de que eles têm que ter consciência, eles não podem se isolar, e os outros conselhos a qual nós passamos, e ao mesmo tempo mostrar para eles que a resposta bíblica para isso é que quem tem, mesmo ajuntando todas as lições que nós tratamos, quem tem o caráter de Cristo, quem deixa o caráter de Cristo ser maior e melhor nele mesmo, cada vez mais mortificando o próprio eu e vivificando a pessoa, o caráter de Cristo, essas pessoas não vão se submeter a esses abusos, não vão se submeter a nada disso. Em nenhum momento. E isso é extremamente importante. Qual que são os conselhos práticos? O que nós tratamos e busquem o caráter de Cristo, abram espaço para o Espírito Santo, deixam que eles mudem vocês, deixam que eles abram seus olhos espirituais, deixa com que ele melhore vocês cada dia mais. Deixa com que o Espírito Santo faça o trabalho que ele tem que fazer na terra. A missão dele é fazer com que você seja mais parecido com Cristo, é mostrar Cristo, elucidar Cristo. Isso é maravilhoso. E se nós, professores, explicarmos para os nossos alunos que quanto mais o caráter de Cristo eles tiverem, menos preconceituosos eles vão ser, menos abusivos eles vão ser, menos abusados eles vão deixar se submeter e menos eles sofrerão com qualquer circunstância, e não é uma retirada de sofrimento como se o cristão não sofre, mas uma ideia do que nós estamos tratando na lição. Se eles entenderem que o caráter de Cristo pode blindar isso, eles vão buscar mais. E é aí que está a nossa missão, professor. Fazer com que eles venham à Bíblia, para que eles venham à escola dominical, para que eles venham aos cultos, para que eles entendam a importância de ter um caráter de Cristo. E se você vai ter um aluno, se você tiver um aluno que passa por uma situação dessa, mostre para eles que se ele tiver o caráter de Cristo, ele vai se identificar, ele não vai se isolar, ele não vai confundir o verdadeiro amor, ele não vai entender que aquele relacionamento tudo que ele tem. Se ele tiver o caráter de Cristo, tudo vai fazer mais sentido para ele e ele vai sair fora. Ele vai sair fora. Ok, professores? Para finalizar, vamos ler a conclusão? Um cristão genuíno não abusa. Essa é a máxima. Há saída para aqueles que são abusados e há escape para aqueles que não querem mais abusar. Um profissional é importantíssimo e indispensável. Ele tratará os problemas psicológicos gerados pelo abuso. Cristo pode livrar até os abusadores, sejam estruturais ou em âmbitos mais pessoais. Se você está na classe daqueles que abusam, converta-se, liberte-se e seja moldado pelo Espírito. Se caso é você que está sendo abusado, permita-se ser ajudado. Entenda o seu valor e o valor que foi pago pelo nome do seu Senhor. Converse com seu pastor, líder, pais e mais ainda com Jesus. Há esperança para você. Então há esperança para os que são abusados e há salvação para quem abusa. Jesus continua sendo essa salvação. Ok, professores? Essa foi a nossa lição 9. Ela é um pouco mais rápida porque são conselhos mais práticos que nós temos que passar para os nossos alunos. Tenha uma ótima semana.